Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Lucas 11, 15 ao 26. Alguns da multidão diziam: é pelo poder de Beelzebu, chefe dos demônios, que ele expulsa os demônios. Outros, para submetê-lo à prova, pediam-lhe um sinal do céu. Mas Jesus, conhecendo seus pensamentos, disse-lhes: todo reino dividido contra si mesmo está arruinado, e uma casa dividida contra si mesma cairá. Se, pois, também Satanás está dividido contra si mesmo, como poderá ficar de pé o seu reino? Pois estáis dizendo que é pelo poder de Beelzebu que eu expulso os demônios. Ora, se eu expulso os demônios pelo poder de Beelzebu, pelo poder de quem vossos filhos os expulsam? Por isso, eles é que serão vossos juízes. Mas, se é pelo dedo de Deus que eu expulso os demônios, então chegou para vós o reino de Deus. Quem não está comigo está contra mim, e quem não ajunta comigo espalha. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Temos um contexto aqui de uma discussão, de um acontecimento, de vários acontecimentos, em que Jesus interpela, dialoga, discute, prega, ensina a respeito de seus sinais e diante dos pensamentos e das atitudes das pessoas que não acolhem os seus sinais. Muita gente não acolhe os sinais de Jesus, não acolhia e não acolhe. Então nós vemos aqui que acusam Jesus, acham que é pelo poder do demônio que ele está fazendo os sinais e os milagres que realiza. E Jesus começa dizendo então que nenhum reino vai subsistir se ele estiver dividido dentro dele. E que o próprio Satanás, sendo mal, mesmo o demônio, mesmo os anjos do mal, os espíritos malignos, eles não se dividem, porque senão a intenção deles, o reino deles, o propósito deles acaba também perdendo, acaba sendo obscurecido. Então Jesus fala, aqui já está dizendo algo importante a respeito da comunhão e da unidade, não é verdade? Mas o contexto todo ainda ele amplia um pouco, porque nós percebemos que as pessoas, por que as pessoas não acolhem? Vê os sinais, elas não conseguem explicar os sinais, as curas, aquilo que Jesus está fazendo, mas mesmo assim elas pedem mais. Parece até que o ser humano tem um certo, digamos assim, fetiche por alguém extraordinário que está inacessível, que venha como todo-poderoso, mas que não tenha misericórdia, que não tenha empatia, que não tenha proximidade, que fique distante para poder atender ou não, né? Parece que o ser humano ele quer mesmo um imperador que se sente lá e que mande e que ele seja apenas servo, né? Então quando Jesus vem, se abaixa, né, se coloca na mesma situação que nós, o próprio Deus por amor quer caminhar conosco, parece que não aceitamos, as pessoas aqui não aceitam. Então Jesus agia com simplicidade, com amor misericordioso, e dizia que aí estava se manifestando, né? Porque perdoava o pecador, restituía a saúde ao doente, acolhia os excluídos. Esses eram os sinais da presença de Deus e do reino de Deus no meio das pessoas. E parece que as pessoas não compreendiam isso, né? Queriam sinais do céu, queriam que Jesus realizasse outros atos portentosos, atos miraculosos, para mostrar o seu poder, a sua divindade. E Deus não veio para isso. Ele queria que os corações se abrissem para poder acolher a sua mensagem de amor, de convivência, de respeito, de fraternidade. É isso que Jesus procurava, é isso que Deus procura até hoje. Então, nós percebemos o que nisso tudo, né? Nesse diálogo, nessa situação de Jesus? O mal está presente, né? Está sempre pronto a entrar, a adentrar no coração, na casa de quem quer que seja, né? No final Jesus fala, mas Jesus acaba provocando uma escolha para aquelas pessoas e para cada um de nós hoje. Com a sua palavra, com o seu evangelho, com os seus gestos, com os seus sinais, Jesus acaba dizendo para nós que é preciso escolher de uma forma definitiva entre o bem e o mal. Porque se nós ficamos indo e vindo, aí acontece com aquelas pessoas que de repente limpam a casa,
mas não deixam o bem lá dentro, não enchem ela com o Espírito de Deus, aí vem o espírito mal com a casa vazia e toma conta. E cada vez a situação é pior. As pessoas que se convertem hoje, amanhã e depois e voltam a cair no pecado, a cair naquela situação de miséria humana que estavam antes, é isso que acontece, é isso que Jesus está dizendo. Então, a mensagem de hoje, eu creio assim que é para nós termos uma conversão definitiva, uma escolha definitiva pelo bem, uma escolha definitiva pelo Evangelho, pela fé, pelos valores cristãos e por aquilo que Jesus ensina. E mesmo que em algum momento a gente dá aquela vacilada, aquela escorregada, mas que a gente permaneça firme no propósito. Porque senão, a gente indo e vindo, cada vez a gente fica pior. Então é melhor manter-se sempre no caminho da fé e escolher realmente pelo bem, por aquilo que Jesus ensina pelo Evangelho. Esse é o nosso caminho, essa é a nossa verdade e esse é o caminho da eternidade, do bem e da vida eterna. Deus abençoe você.